Olá pessoal, simulado da SSA3, questão 33, fala sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa de 17 constituiu uma transformação profunda na história das sociedades ocidentais, na medida em que rompe ao mesmo tempo com um modelo de sociedade aristocrática, a Rússia czarista, e com a unidade da economia capitalista. Neste contexto, a Revolução de Outubro de 17 pode ser caracterizada como: prof, é comum, né, os alunos perguntarem o seguinte: prof, a diferença da Revolução de Outubro para a Revolução de Fevereiro? A de Fevereiro, na realidade, ela foi feita pelos mencheviques, certo? Que era um grupo menos radical, que era um grupo que queria mudanças, mas que não queriam mudanças muito radicais na Rússia, tá certo? Enquanto que o grupo que vai fazer a Revolução de Outubro era o grupo ligado aos bolcheviques, né, que era a maioria, ligado principalmente aos soviéticos, ligado principalmente àquela ala que queria uma mudança mais profunda e que principalmente, né, queria uma transformação através de uma revolução, tá certo? Como, obviamente, pregava Marx, né, nas suas ideias sobre socialismo, ok? Vamos lá. No contexto da Revolução de Outubro pode ser caracterizada como: letra A, uma revolta camponesa contra as reformas capitalistas ocorrida na área rural desde o final do século XIX. A Revolução de Outubro, ela engloba não apenas a classe camponesa, mas também a classe operária, que era muito forte, e os soldados, tá certo? São os três soviets, que eram grupos de trabalhadores ligados a... é como se fossem grandes sindicatos, tá certo? Os sovietes dos operários, dos camponeses e dos soldados, certo? Que representavam praticamente 90% da população da Rússia, beleza? Então não foi uma revolta camponesa, ok? A questão da derrubada do regime czarista em fevereiro, colocou no poder um governo provisório que não resolveu os problemas que tinha na Rússia nesse momento. A Rússia tinha entrado na guerra indevidamente, precisava sair da Primeira Guerra Mundial, estava perdendo feio no campo de batalha e havia uma possibilidade disso ser feito. Só que o governo provisório dos mencheviques, comandado por Kerensky, não vai fazer isso. E aí uma onda de revoltas comandadas por esses três sovietes, operários, camponeses e soldados, vão, obviamente, derrubar o governo provisório, tá? Então, a letra A, não. Letra B, um movimento de caráter proletário com o objetivo de depor Nicolau II. Na realidade, Nicolau II já tinha sido deposto na Revolução de Fevereiro, tá certo? O que fazer com Nicolau era outra história, porque os bolcheviques queriam, né, matar a família toda e os mencheviques não. Querendo ou não, o governo provisório ele se assemelhava até um pouquinho, né, com o governo do próprio Nicolau II. Ok? Já que manteve boa parte, não é, da sua postura, principalmente a questão da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? C. Uma insurreição liderada pela burguesia russa contra o autocrático regime czarista. Esse movimento foi sucedido pela Revolução Proletária de Novembro, certo? Então não é uma insurreição liderada pela burguesia. A gente pode até atrelar a burguesia a fevereiro, mas a outubro não. A outubro foram trabalhadores, certo? Letra D, uma revolução proletária liderada pelos bolcheviques e sovietes contra o chamado governo provisório. Veja, tá mais próximo? Tá. Logicamente, a questão proletária, ela vai ser talvez a grande mola propulsora dos bolcheviques, tá certo? Porque era uma revolução que tinha uma importância muito grande nas cidades, apesar de que, obviamente, não se esqueçam, 80% da população russa vivia no campo,
tá certo? Olhe, a gente tinha um regime absolutista em pleno século XX, não é? Então, a letra D se encaixa mais, apesar de que, veja, esses sovietes, ele não era apenas do proletário, tá? Era também dos camponeses e dos soldados. Mas, obviamente, se encaixa melhor, tá certo, do que a letra A, ok? Letra E, um golpe de Estado liderado por mencheviques e bolcheviques. Não, os mencheviques deram uma entrada no governo, deram um golpe, digamos assim, no governo czarista em fevereiro, tá certo? Vão ser, de certa forma, até apoiados pelos bolcheviques, mas são os bolcheviques que derrubam os mencheviques em outubro, beleza? Então aqui, letra D, ok, gente? Abraço.